Amém, aleluias, louvado seja Deus. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor através da pastora Rosana, amém? Minha esposa, aleluia. Para os mais íntimos, Mel, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, queridos, glória a Deus, é um privilégio poder falar aqui. Obrigada, pastor Gilberto, meu favo, aleluia. Amém, queridos, vamos orar então, vamos fechar os nossos olhos, você aí na sua casa também, amém? Vamos ter aí um minutinho de colocarmos este momento, a palavra, que o Senhor venha falar conosco, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, completamente este momento diante do Senhor. Pai, fala conosco, nos ensina, traga, Senhor, revelação de quem o Senhor é. Pai, nós declaramos que a unção e a presença do Teu Espírito Santo está aqui conosco. Senhor, está em cada casa, em cada lar, em cada ambiente onde esta mensagem, esta palavra vai entrar. Pai, nós declaramos a atuação completa do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém, eu estou aqui com a equipe técnica e com a equipe de louvor, amém? Todos de máscara, mas conseguem falar, amém? Então vamos dar um amém mais forte em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Eu quero que você ministre comigo, amém? Eu sou igualzinho ao pastor Gilberto, eu e ele somos um, amém? Então nós amamos quando você diz amém, que você participa, isso dá para nós aí força, motivação para pregarmos a palavra, amém? E você em casa também. Eu não posso ouvir o seu amém, mas eu quero crer que você estará concordando comigo, amém? O tema desta palavra é: Ele é o Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer: Jesus é o Senhor. Vamos dizer mais uma vez: Jesus é o Senhor. Aleluia, nós vamos descortinar aqui ao longo desta palavra várias áreas onde Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Eu quero começar com o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, versículo 1, capítulo 37, a palavra do Senhor diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode dizer amém? Sabe por que para Deus não haverá impossível? Você pode responder isso para mim? Por que para Deus não há impossível? Eu vou te responder com o tema da minha palavra. Porque simplesmente Ele é o Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo. Ele é o Senhor. Amém? Para Deus, esse versículo diz que não haverá impossíveis para Deus. Então veja, queridos, às vezes há impossíveis para mim. Há coisas que para as minhas forças, para as minhas posses naturais, são impossíveis. Talvez há coisas que para você aí, na sua casa, você que está aqui comigo, há coisas impossíveis de serem realizadas. Mas a palavra do Senhor nesse texto, em Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus, então não é para qualquer pessoa, é para Deus. Que Deus é esse? É o Senhor, é para o nosso Deus, o Senhor, é para Ele, amém? Você sabe que até para o diabo há limites, porque Deus é o Senhor do diabo e do inferno, amém? Então a única pessoa que existe no mundo, na terra, debaixo da terra, no céu, em qualquer lugar, é o nosso Deus com a maior autoridade. Por isso a palavra diz que para Ele, para Deus, não haverá impossíveis. O verbo aqui está no futuro, queridos. No futuro. E a palavra diz: não haverá. Talvez você olhe para trás e fale: até aqui, talvez para Deus realmente não houve impossíveis.
Quando precisou abrir o mar vermelho, ele abriu. Quando precisou alimentar a multidão, ele alimentou, não havia impossíveis. Mas eu vou dizer, queridos, que a maior preocupação nossa não é o que passou na história. Nós nos preocupamos, não temos preocupações com o que passou na história. Nós temos preocupações com o dia de amanhã. Nós temos preocupações com o que acontecerá daqui a pouco. Nós temos preocupações com o que acontecerá no mundo através do coronavírus, com o emprego, com a casa, com os filhos. Preocupações para o futuro. E a palavra do Senhor nos garante que para Deus não haverá nos próximos dias, nas próximas horas, nos próximos anos, nos próximos tempos, não haverá impossíveis para tudo aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Veja, nós temos 2 relacionamentos com o Senhor. Um é com Cristo, o Salvador. O outro é com Ele como Senhor, o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 36, eu não vou esperar o texto ir para a tela, porque são muitos textos e eu não vou conseguir esperar, então, se ele demorar lá, você me ouça aqui, amém? A palavra do Senhor diz nesse texto: esteja absolutamente certo, quer dizer, não tenha dúvida. Não duvide, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, quer dizer, este que você achou que estava morto, este que você achou que não faria mais nada, este que você achou que não viveria, que estava feita a obra de Satanás, né? Deus o fez Senhor e Cristo. 2 coisas. Deus o fez Senhor e Cristo. Isto fala depois da crucificação. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu e ressuscita. Cristo e Senhor. O que a palavra Cristo significa para nós? Bem, segundo o dicionário, eu só vou falar para você, mas não vou me atentar aqui. Segundo o dicionário, a palavra Cristo quer dizer alguém que é considerado Salvador, Redentor verdadeiro, o homem que os judeus esperavam para salvá-los e para trazer a paz. Nós temos o texto de João 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta, queridos, é a primeira experiência que você precisa passar, que nós passamos. É a experiência de termos Cristo como nosso Salvador. Quantos aqui podem dizer: eu já tenho a experiência, Cristo é o meu Salvador? Quantos já têm, podem dizer amém? Aí na sua casa, se você já teve essa experiência, se você já disse: Jesus, eu aceito, porque a palavra em João 3,16 diz que se eu crer que Ele é o Filho de Deus, o unigênito, eu serei salvo. Se você não fez isso ainda, hoje você terá a oportunidade de passar por essa experiência, de entregar a sua vida para Jesus, experimentá-lo como seu Salvador e experimentá-lo como seu Senhor, amém? Mas o segundo relacionamento com Ele, que é onde eu quero transcorrer aqui a minha palavra, é com a experiência de você ter a Jesus como seu Senhor. O que o dicionário também diz para nós sobre esta palavra Senhor? Ele diz: Senhor é aquele que possui algo. Ele é dono, ele é proprietário, ele é dono de uma casa, ele pode ser um patrão, uma pessoa que exerce poder, dominação, influência, aquele que tem pleno domínio sobre si, uma coisa ou sobre uma situação. Aquele que tem autoridade como rei, imperador, soberano e chefe.
Assim é que Deus tornou Jesus Cristo Salvador e Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Você sabe que tem muitas pessoas, queridos, que passa pela primeira experiência, mas não consegue ter na realidade a segunda experiência. Muitos passam sim pela cruz, aceitam ao Senhor Jesus como seu Salvador, mas a sua vida pessoal, as suas coisas estão muito distantes de terem Jesus como Senhor. Por quê? Porque aquele que é Senhor, Ele tem o pleno domínio, e muitas pessoas não querem entregar completamente o domínio das suas vidas para Ele. Também como chefe, como dono, como aquele que manda, como aquele que tem autoridade, aquele que diz o que nós temos que fazer, quando fazer e como fazer. Há muitas pessoas dizem, eu quero Jesus, mas quem cuida da minha vida sou eu. Quem diz o que fazer em determinadas áreas sou eu. Mas veja, queridos, para você ter a plenitude da presença, da vida, da unção do Senhor na sua vida, é necessário que você tenha as duas experiências com o Senhor. Cristo te salvou e Senhor é o seu dono. Nós vemos no Velho Testamento, queridos, este Senhor, a busca de uma igreja, a busca de um povo. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento, ele é uma grande história de amor. Algumas pessoas dizem, ai, como é difícil ler o Velho Testamento, não é? Mas veja, queridos, quando nós começamos ali em Gênesis e vamos transcorrendo os profetas, os livros, os reis, as promessas, né? Nós vamos ali vendo um descortinar de um grande romance, de um grande amor, de um Deus à busca do seu povo, um Deus à busca da sua igreja, um Deus apaixonado à busca de um povo e de uma igreja que o reconhece, que o louva e que o permite ser o seu Salvador e o seu Deus. Nós vamos ler alguns textos aqui, são textos grandes, eu já avisei os irmãos ali que nós vamos ler muito a Bíblia, são muitos textos, amém? Nós vamos começar a parte do Velho Testamento aqui com o livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Amém? Nós temos aqui a declaração de um Deus querendo um povo. A Bíblia diz assim, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Como que ele começa a sua apresentação ao povo? Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Você já sabe o que significa Senhor. E ele continua, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Olha o romance. Tornar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. É amor ou não é amor? É romance ou não é romance? Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Indo para Êxodo, capítulo 19, versículo de 1 a 8, Deus fala novamente com Moisés e pede que, novamente, ele transmita ao povo o desejo dele de ser o seu Deus e mostra aqui um caminho poderoso. O povo deveria ouvir a voz dele e guardar a sua aliança. O texto diz assim, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhes disse,
assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz lá no Egito, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei até mim. Agora, pois, se diligentes ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Eu serei o seu dono. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles toda a palavra. Diga comigo, toda a palavra. Moisés não omitiu nenhuma. Toda a palavra que o Senhor havia dito foi transmitida. Então, Moisés falou todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. O que o povo respondeu? A uma quer dizer todos juntos, de maneira motivada. Ninguém estava desanimado e nem com dúvida. Eles disseram: ok, Moisés, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Veja, queridos, nós somos o povo de Deus, amém? Quando Deus fala e a gente ouve, porque tem às vezes casos que Deus fala e não ouve, né? Está amarrado em nome de Jesus. Mas nós somos um povo que ouvimos, amém? Quando Deus fala algo e você ouve, se você é um cristão realmente posicionado, qual que é a primeira coisa que você vai falar? Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu vou cumprir a tua vontade. Sim, Senhor, eu vou liderar uma célula. Sim, Senhor, eu vou mudar para tal cidade, se esta é a vontade de Deus. Sim, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor falar. Serei obediente. Não desrespeitarei o meu marido. Não desonrarei a minha esposa. Tratarei os meus filhos com dignidade. Sim, Senhor, entregarei o meu dízimo e a minha oferta. Não faltarei ao culto, Senhor. Agora eu sou salvo. O Senhor falou: não deixe de congregar. Sim, Senhor, jamais faltarei em um culto e uma célula. O povo prontamente disse: sim, Senhor, faremos tudo o que o Senhor falou. Mas, lá em Êxodo, versículo 24, capítulo 12, versículo 12 a 18, capítulo 24, versículo 12 a 18. Acontece algo inesperado. Quem era Moisés? Moisés representava ali o libertador. Moisés era Moisés era a pessoa a quem aquele povo confiava. Mas algo inesperado aconteceu. Será que é só lá para o povo que acontece coisas inesperadas ou para nós também? Para nós também, né, irmãos? Acontecem muitas coisas inesperadas. Olha o que aconteceu aqui. Moisés, ele sobe ao monte e fica no monte 40 dias e 40 noites. A palavra do Senhor diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinarem. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, vai a eles, se chegue a eles. E tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chama o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, sobe ao monte e lá permanece 40 dias e 40 noites. Por isso o povo não esperava. O inesperado aconteceu. Em Êxodo 32, versículo de 1 a 5,
o povo se desvia completamente, trocando o senhorio de Deus por um bezerro de ouro. Eu quero a versão NTLH desse texto, Êxodo 32, versículo 1 a 5, na versão NTLH. A Bíblia diz o seguinte: o povo viu, diga comigo, viu. Sabe o que acontece, queridos, com o inesperado? Nós, às vezes, vemos de maneira natural. Natural. Facilmente nós saímos da posição em que nos comprometemos com o Senhor e dizemos: sim, Senhor, eu vou fazer, será assim, daqui para frente as coisas serão diferentes. Mas quando o inesperado acontece, a Bíblia diz aqui que o povo viu, a informação entrou pelos olhos, mexeu com as emoções e eles tomaram a decisão errada. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés. Aquele homem que nos tirou do Egito, olha o desrespeito para com Moisés. Aquele homem, sabe aquele homem lá? Ele tem nome, né, queridos? Moisés. Todo mundo sabia que o nome dele era Moisés. Mas o povo perde o respeito, perde a consideração e diz: olha, não sabemos o que aconteceu. Aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. E Arão lhes disse: ok, tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam a mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram para Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram lá do Egito. Arão construiu um altar de bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá festa em honra de Deus, o Senhor, que era um bezerro de ouro. Que era um bezerro de ouro. Queridos, como facilmente as pessoas perdem a visão de quem é o Senhor e se esquecem de todos os feitos grandiosos que Ele fez no passado, por causa de uma circunstância adversa, por causa de um problema e por causa das preocupações futuras, constrói para si bezerros de ouro e retiram o senhorio de Deus das vidas. Moisés representa o Salvador. O Senhor, pelas mãos ali de Moisés, conduz o povo e os tira. Você sabe o texto, se não está lá em Êxodo. Os tira de maneira poderosa das garras de Satanás. Os liberta. O Senhor fez uma promessa que seria o seu Senhor, o seu povo, que eles seriam um povo peculiar. E por causa de uma adversidade, constrói bezerros de ouro. Veja, queridos, o bezerro de ouro representa tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Você sabe que por causa das circunstâncias, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um cenário global extremamente complicado. Não é difícil cristãos levantarem bezerros de ouro e colocarem no lugar de Jesus, do senhorio do Senhor na sua vida. Quando você começa a trocar os seus valores, porque acredita que Deus não está te ouvindo, ou porque, assim como Moisés, Deus está demorando demais para vir e para chegar, nós negociamos valores, nós negociamos princípios, nós entramos por caminhos naturais, às vezes até pecaminosos. Por quê? Porque nós não sabemos aguardar, esperar e não confiamos que somos realmente o povo de Deus, um povo peculiar, que temos um Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas. Bem, queridos,
Lá no Novo Testamento, aconteceu algo muito parecido. Paulo relata em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 23. Pode voltar para outra versão. Isso, para RA. A palavra do Senhor diz assim, queridos: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, em seus próprios pensamentos, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que quer dizer obscurecendo o coração? A luz se apaga, as trevas entram, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Isso aconteceu no Velho Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento, e isso pode continuar acontecendo conosco, igreja, se não nos posicionarmos que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Amém, queridos? O povo andou desse jeito, lá no Velho Testamento, voltando lá um minutinho. O povo andou dessa maneira. Horas queriam Deus como Senhor, horas levantavam bezerros de ouros, horas adoravam a Deus, horas adoravam o bezerro de ouro. Não tinha solução. O que acontece então lá no Novo Testamento? O Senhor Jesus é enviado à terra. Ele morre para resgatar o povo, para resgatar a igreja, para retornar o seu propósito original, que era ter uma igreja, que era ter uma noiva, que era ter um povo de propriedade exclusiva dele. Lá em Atos, lá em 1 Coríntios, queridos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, a palavra diz o seguinte, que pelo plano de salvação, pelo plano de redenção, pelo plano que Jesus comprou ali na cruz por nós, a palavra diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito Deus, sabedoria, justiça, salvação e redenção. Isso quer dizer o quê, queridos? Que nós somos dele. Por quê? Porque ele nos comprou com preço de sangue. Ele veio. Antes não tinha mais solução. O povo andava ali, horas sim, horas não. Muito pecado. Não havia sacrifício que pudesse remir ali os pecados. Mas Jesus disse: eu quero um povo. Eu quero uma igreja. Eu tenho sim uma noiva. Eu tenho pessoas. Então eu vou lá. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar. Eu vou morrer na cruz. Eu vou derramar o sangue. E nunca mais arrebatarão a noiva, a igreja das minhas mãos. Queridos, nós somos definitivamente, certamente, nós somos do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso, nós somos dele, e assim nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Mas eu quero aqui rapidamente, a hora vai, né? E eu não posso atrasar nem um minuto. Algumas áreas da nossa vida, queridos, o Senhor já fez tudo por nós. Mas você sabe que às vezes nós nos intrometemos no meio de maneira errada. Jesus, Ele quer ser Senhor, não só em palavras. Não adianta eu chegar aqui para você e dizer: Ele é definitivamente o nosso Senhor. Você tem que viver isso. Você tem que experimentar isso. Porque você andará em vitória à medida que você tiver revelação de quem Ele é para a sua vida. Eu quero começar falando sobre a família. Diga assim comigo: Jesus é Senhor da minha família, da minha casa. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: quem crê em quem? No Senhor.
quem crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Esta é uma promessa do Senhor, sim ou não? Sim, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A palavra do Senhor diz: quem crê no Senhor. Então eu quero te falar, querido irmão, querida irmã, quando você olha as circunstâncias adversas na sua casa, o seu marido talvez completamente fora, fazendo tudo errado, os seus filhos talvez largados para o mundo, ou talvez estão até na igreja, talvez já são até salvos, mas não querem servir ao Senhor ali realmente de coração, vivem um pé lá, outro cá. Talvez você viva um casamento desesperador. Você talvez teve a primeira experiência de salvação, mas no seu casamento não há Senhor. Porque quando o Senhor está entronizado, o casamento é mudado, a vida é transformada, a casa é uma casa que cheira o trono do Senhor, quando Ele é entronizado. Mas veja, queridos, se você crer em quem? Não é numa pessoa que morreu há 2000 anos atrás só, não. É alguém que tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é Senhor sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Ele é Senhor. E se você crer no Senhor, a salvação entrará pela sua casa. Por quê? Porque nada é impossível ao Senhor para cumprir as suas promessas. Salvação de famílias. Amém? Você pode dizer amém? Falando ainda da família, Salmo 128, versículo 3 e versículo 4. Aqui vai uma palavra para os homens, amém? Mas nós sabemos que isso aqui serve realmente para toda a casa que reconhece o Senhor, no que tange aos filhos, a parte que tange aos filhos. A Bíblia diz: a tua esposa, ó homem que reconhece o Senhor, a tua esposa dentro da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Não é só o homem que é salvo, é a primeira experiência, ok? Mas o homem que teme, o que é temer? É dizer: ai, Deus, vai vir um raio na minha cabeça, eu estou com medo, me esconde, por favor. Não, temer, querido, temer a Deus, temer ao Senhor é reconhecê-lo como dono, como Senhor, como Salvador. Me dá uma cadeira para mim, por favor. Amém? Que eu quero sentar aqui agora. Me dá uma cadeira aí, rápido, corre. Amém? Veja, queridos, aonde é que o Senhor diz que a tua esposa será uma videira frutífera? Pastor, quando a minha esposa vai lá para a igreja videira, ela entra por aquela porta, olha a videira frutífera, está lá na videira frutífera, olha lá. Pastor, quando ela sai de casa é outra pessoa, mas pastor, quando ela está dentro de casa, confinada no isolamento da pandemia, pastora, a senhora não sabe o que está acontecendo lá dentro. Quem realmente é a minha esposa? Veja, queridos, a coisa mais difícil de frutificarmos, de dar fruto, fruto do Espírito, sabia que é no interior da casa? É dentro da casa, é dentro das quatro paredes. Mas a palavra do Senhor diz que ao homem que teme ao Senhor, a sua esposa será como a videira frutífera. O que a videira dá? A videira dá uva. O que a uva produz? A uva produz o vinho. O que o vinho significa? Alegria, felicidade, aleluia, amém. Aqui a Bíblia diz que o homem que teme ao
ao Senhor, a sua esposa trará para você, homem, a alegria abundante dentro da sua casa. Então você precisa temer ao Senhor, reconhecer o Senhor. Mas há muitos homens que fogem, não oram, não lêem a Bíblia, não seguem ao Senhor. Vem num culto, vai embora, mal vai na célula e vai embora. A palavra às vezes entra por um lado e sai pelo outro. Mas eu quero te dizer, homem, e eu vou dizer algo aqui desafiador. Eu não conheço nenhum homem posicionado em Deus, que reverencia seriamente o senhorio de Jesus, que não tem na sua casa uma esposa frutífera. Não conheço, amém? Não conheço, por quê? Porque esta é a palavra do Senhor. E depois, às vezes você, irmã, às vezes você não tem aí o seu marido, mas você tem os seus filhos. E esse texto fala para você, os teus filhos são como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Nós temos a uva e nós temos o azeite. Nós temos o vinho e nós temos o óleo. Aonde? Dentro de casa. Porque o homem que teme ao Senhor vai experimentar da unção, da alegria, da vida, do poder dentro da sua casa. Aleluia! Às vezes nós achamos, eu quero ir para o culto de poder. A poder, sim, força, viu? Lá na igreja, pastor vai orar por poder, pastor vai liberar poder. Ai, é maravilhoso quando a igreja se reúne, o poder de Deus, a unção de Deus, o óleo escorrendo, a alegria, é maravilhoso. Mas isso é um evento. Isso é um evento. Você sabe o que é você viver hora após hora, dia após dia, dentro de uma casa cheia de alegria, de vinho e de óleo. Você nunca mais vai querer sair dela. Você vai falar: bem-vindo confinamento. Aleluia, amém, porque é um lugar. Agora veja, queridos, o que é o rebento da oliveira? Eu estava ouvindo uma história da oliveira. Eu acho que eu vou ter que pedir para o pastor a parte 2 da palavra domingo que vem. Enfim, o que é o rebento da oliveira? Você sabe que a oliveira, ela é centenária, amém? Ela é centenária. A oliveira, ela pode dar frutos por 100 anos. E de repente, ela começa a murchar, as folhas secam, os galhos ficam ressecados. E quem passa à frente da oliveira diz: essa morreu, coitadinha. Essa daí morreu. Não tem mais nada. Sabe quanto tempo ela pode ficar nesse aspecto de morta? Nessa aparência de morta? Ela pode ficar por mais 100 anos. Ela frutifica 100 anos e ela fica com a aparência de morta 100 anos. De repente, quando nada parece ter esperança, quando nenhuma azeitoninha vai sair dela mais, quando todo mundo, eles vão frutificar muito. Talvez o Senhor, se você reconhece o senhorio do Senhor na sua casa, na sua vida, os seus filhos darão frutos no tempo certo. Às vezes nós falamos: Senhor, assenta-te no trono. A cadeira representa o trono. Eu ia descer o troninho lá de cima, mas não deu. O trono é o nosso coração. E às vezes nós falamos: Senhor, o Senhor está entronizado no trono da minha vida. O Senhor está entronizado. Se assenta, Senhor. Aí o Senhor falou: mas o lugar já está ocupado. Quem está sentado aí? Não, Senhor, é o seguinte, só um pouquinho. Eu preciso resolver algumas coisas aqui. Daqui a pouquinho, depois que eu comandar algumas coisas aqui, eu levanto, o Senhor senta de novo, tudo bem? Aí vai. É as finanças, por exemplo. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Eu vou fazer do jeito que eu quero, tá? Senhor, fica aí um pouquinho. Espera aí, que agora eu tenho estratégia, eu sei o que fazer. Já sei o que fazer, não vou dar meu dízimo. É verdade, eu também não vou dar minha oferta, ok, Senhor, peraí, só um pouquinho. A minha esposa está me cansando, quer saber? Eu vou falar umas boas para ela. Peraí, Senhor, eu já venho. Daqui a pouco, tem uma palavra, você se anima, e aí você levanta, sai,
Jesus, toma seu lugar de novo, toma seu trono. Não, mas espera aí, Jesus, nessa área aqui pode, mas nessa aqui não. O que o Senhor quer? Ele quer ser entronizado na sua vida de maneira completa, 100%. Ele quer ser o dono e tomar conta da sua vida. Eu falei sobre o dízimo e sobre a oferta. Nós temos aqui uma área completamente onde o Senhor quer ser o Senhor, completamente das nossas vidas. E nesta área, nós não podemos se assentar no lugar dele. Nós temos que deixar Cristo, que é o Senhor, nas nossas vidas completamente tomar o controle e dizer o que temos que fazer. Lá no texto de Lucas, capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas palavras dizem, algumas traduções dizem a Deus e ao dinheiro. Outras dizem a Deus e a mamon. O que importa aqui é que nós temos Deus, nosso Senhor, de um lado, e nós temos outro Deus demoníaco, diabólico, que é mamon, do outro lado. Há duas forças lutando para ganhar o terreno, o trono na nossa vida. A quem nós vamos dar o lugar? A palavra do Senhor diz lá em Malaquias 3:10, que já foi lido aqui, parte do texto hoje. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor. Mas aqui ele acrescenta, não é só o Senhor, ele diz o Senhor dos exércitos. Por que o Senhor dos exércitos? Porque há soldados de ambos os lados guerreando e lutando para tomar posse da nossa vida, na questão financeira. Então ele se coloca aqui nesse texto como o Senhor dos exércitos. É o exército de guerra. Por quê? Porque as finanças, queridos, é uma guerra. É uma guerra. Isso pode se tornar um verdadeiro, divisor de águas na sua vida. Veja, queridos, o dinheiro, ele pode ser um Deus, mas ele também pode apenas ser o seu servo. Quando você coloca Deus no lugar de Senhor na sua vida. Então o Senhor, ele se coloca como Deus dos exércitos. Por quê? Porque ele é soberano sobre tudo, ele tem todas as coisas, ele é dono dos céus e da terra, ele é dono de todo o dinheiro. Por que eu vou entrar pelo caminho errado? Só se eu não crer que ele pode fazer e realizar, conforme ele falou. Então a palavra continua dizendo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Segunda vez: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Em 3 versículos ele se coloca como Senhor dos exércitos. No mesmo texto, em 3 versículos seguidos, ele repete a mesma coisa. Por que repete, queridos? Porque a área financeira é uma guerra. Quando nós reverenciamos o Senhor, quando nós reconhecemos o Senhor, quando ele está assentado no trono da nossa vida financeira, da nossa casa, nós vamos fazer o que a palavra falou. Eu não vou negociar o dízimo, eu não vou negociar a oferta, eu não vou negociar aquilo que ele falou. Por quê? Porque ele é o Senhor dos exércitos. Se eu creio nele, nada vai me faltar. Ele é o Jeová Jiré. Se precisar abrir a janela e derramar dinheiro, ele vai fazer. Se precisar pôr moeda na boca do peixe, ele vai fazer. Se precisar brotar comida na sua geladeira, ele vai brotar comida na sua geladeira. Mas o que você tem que fazer, filho? Não tenha medo da
recessão, não tenha medo do coronavírus, não tenha medo do seu emprego, não deixe a ansiedade tomar conta de você, porque se o inesperado vir, você não pode fazer um bezerro de ouro. Fazer um bezerro de ouro é negociar o seu dízimo, fazer um bezerro de ouro é negociar a sua oferta, fazer um bezerro de ouro é não crer no Senhor e colocar a sua fé nas suas obras, na sua confiança. Queridos, eu quero dizer a mesma coisa que eu falei para as casas. Eu nunca vi um homem que teme ao Senhor, uma mulher que tem Jesus entronizado na sua vida financeira, crê e confia, passar extrema necessidade, não ter o pão para comer, porque Ele é Senhor e Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, amém? Por que, queridos, que tudo isso é possível? Por que que é possível crermos e deixar Ele entronizado? Por quê? Porque Ele é Senhor sobre o céu e sobre a terra. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus 28:18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Lá em Salmos 19:1, a palavra do Senhor diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Isaías 37:16, a palavra do Senhor diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Diga comigo, sobre o céu e sobre a terra, Ele é Senhor. A palavra diz que Ele é Deus sobre todos os reinos da terra. Queridos, você acha que nós estamos... Que Deus está perdendo o controle do mundo por causa do coronavírus? E que o diabo faz o que ele quer? Não é engano seu. Tudo está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Tudo que acontece no mundo está debaixo da autoridade plena do Senhor. Porque Ele diz, toda autoridade, não é alguma autoridade. O diabo não tem autoridade. A palavra do Senhor diz, toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra. O homem não faz nada sem passar pela autoridade de Deus. O diabo não faz nada sem passar pela autoridade de Deus. Querido cristão, por que você vai temer o dia de amanhã? Porque nada é impossível para o Senhor dos senhores, o Deus que é dono dos céus e da terra. Tudo é dele e Ele faz conforme Ele quiser, conforme está nos seus planos eternos. Ele é soberano. Ele é soberano sobre os países. Ele é soberano sobre os governos. Ele é soberano sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o dinheiro, sobre tudo. Ele é Senhor. Amém? E é só sobre o céu e sobre a terra? Não. Ele é Senhor no inferno. No inferno Ele é Senhor. E como eu gosto de imaginar o que aconteceu no inferno, quando Ele ressuscitou, aleluia, a criação chorou, o sol se apagou, tadinho, ali estava morto o Salvador. E o diabo estava, yes, matei Jesus, agora a terra é minha, yes, agora Jesus, levanta daí, fala alguma coisa, cadê o seu poder, Jesus? Eu sou mais forte que você, eu matei você na cruz, diante de todo mundo. Eu acho que o diabo lamentou de não ter feito isso em 2021, para ir para o Instagram, Facebook,
WhatsApp, a foto de Jesus crucificado. Mas não precisa, porque nós temos a palavra que é viva, que é eficaz e que passa os limites do Instagram, Facebook, WhatsApp. E a notícia chegou até nós. Jesus morreu, Ele morreu, sim. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde está? Oh, o rei, o rei, o rei, o rei ressuscitou. Aleluia! Olha o que a palavra do Senhor diz. Oh, diabo miserável, pode mandar coronavírus, mandar o que você quiser. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo escolhido, peculiaridade do Senhor. Nós somos dele e ele é meu. Olha o que a palavra do Senhor diz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. A palavra diz o seguinte: não temas. Diga para o seu vizinho: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis aqui estou, vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Olha o que continua dizendo o texto. E eu tenho, você pode ler aí. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu fico vendo o diabo lá, reunido com os seus demôniozinhos. E aí ele dizia: gente, vamos fazer uma festa. Cadê o Jesus que estava atrapalhando a nossa obra na terra? A terra agora é nossa. Vamos festejar. Nós vamos fazer da terra agora aquele povo peculiar. Aquele povo que Deus disse que era meu, agora é meu. Agora eu não tenho mais nada com esse Jesus. De repente, aquele que tem autoridade, aquele que tem a chave, ele não chega e disse assim: ô de casa, eu posso entrar aí? Ô diabo, é Jesus. Eu posso entrar aí no inferno? Você dá licença para eu entrar aí? O que Jesus fez? Se ele tem a chave, é porque tinha uma porta. Se ele tinha uma porta, ele tinha que passar pela porta. Mas a palavra diz que o Senhor tem autoridade sobre a terra, sobre o céu e sobre debaixo da terra, que é o inferno. O inferno, ele tem autoridade. Ele entrou sem pedir licença para ninguém. Ele entra lá, glorioso, cheio de vida, vivo, e dá a sentença de Satanás. O povo continua sendo meu, a igreja continua sendo minha. A igreja vai se levantar ainda mais em força, em poder, em ousadia, porque eu vou voltar lá e eu vou subir para o meu Pai, mas eu vou enviar para a terra o Espírito Santo, e não vai ser mais um Cristo só, vai ser uma igreja inteira revestida de autoridade e de poder e de ousadia e de força. O meu Deus e o seu Deus tem a chave do inferno. Porque você vai temer o quê? Do que vamos temer? Já estou acabando. O Senhor, queridos, é um Deus de guerra. Diga comigo, Ele é o Senhor da guerra. Êxodo 15:3 diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Joel 2:11 na NTLH diz: à frente do seu exército. Isso quer dizer à frente da sua igreja, à frente do seu exército. O Senhor dá ordem em alta voz. O exército é enorme, porque é a igreja poderosa do Senhor sobre a terra. Os soldados são valentes. Na força natural não, é pelo revestimento do poder do Espírito Santo. Como é terrível o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? Volta para RA,
1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Em nome do Senhor dos exércitos. É Ele quem diz como vamos guerrear. Golias estava preparado. O diabo nunca desistiu de matar a igreja. O diabo nunca desistiu de paralisar o seu povo. E isso vai continuar dali para frente. Daqui para frente não vai terminar. Mas nós temos um Deus. É o Senhor de guerra. É o Senhor Jeová Jiré. É o Senhor que cuida. É o Senhor que protege. É o Senhor que ampara, que vai à frente da sua igreja e vai nos levando a cada dia para a vitória. Nós podemos, queridos, sentar no trono da nossa vida e guerrear como achamos que podemos guerrear. Lançar a espada igual a de Golias. Chamar exércitos para derrotar Elias, para derrotar o gigante. Mas veja, queridos, Deus, Ele dá a capacidade sobrenatural a um homem tão pequenino para com uma pedra apenas derrubar um gigante daquele tamanho. Por quê? Porque Ele é o Senhor da terra. Ele deixa viver quem Ele quer. Ele faz acontecer da maneira como Ele quer. E foi o Deus, o Senhor, que tem toda a autoridade, que pegou aquela pedra e atirou através daquele homem e derrubou o gigante. Amém? Isaías 13:4 diz: já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista à tropa de guerra. Ele é o Senhor. E eu quero terminar a minha palavra desafiando você a entregar completamente o senhorio da sua vida a Jesus. Não tenha uma experiência com Ele somente como Salvador, mas tenham e reverenciem como Senhor na sua vida. Eu quero terminar aquela música que nós falamos. Pode dedilhar ela para mim? Lendo o texto de Apocalipse 19, eu gostaria que vocês que estão aqui ficassem em pé. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 19, versículo 11 a 16. O Apocalipse. A palavra diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Ele está vestido com um manto de linho tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linhos finos, brancos e puros. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho com furor da ira do nosso Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua colcha está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Força! Força e poder. Ele é o Senhor! Ele é o Senhor! Tu és o Senhor Jesus! Oh, tu és o Senhor Jesus! Glória, força e poder. Glória, força e
dos senhores, outro como tu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, tu és o Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. A honra, a glória, a força e o louvor ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus, bendito és tu. Nós confessamos, tu és o Senhor da nossa vida, somos teus. Aleluias, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito que opera em nós. Aleluias, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dizer Senhor Jesus. Aleluia. Sobre todos e sobre tudo, Ele é o Senhor. Aleluia. Não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para o Senhor. Poderoso Deus, poderoso, poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Nesses momentos, aleluia, de adoração, nosso espírito jorra a alegria do Senhor. E nós vamos tomar agora do cálice do pão. Separe aí, pegue agora o seu pão e o seu cálice. Em nome de Jesus, enquanto louvamos ao Senhor, vamos te dar aí um tempo para você trazer os elementos. E daqui a pouquinho nós vamos tomá-los juntos. Aleluia, Jesus. Enquanto louvamos ao Senhor, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, sim, Jesus. Aleluia, sim. E o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, toda honra, toda glória, Jesus. Tu és o Senhor dos senhores, tu és magnífico. Nós reconhecemos a tua soberania, somos teus, Senhor Jesus, somos teus, aleluia. Ao Rei Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Glórias ao nome de Jesus. Pegue o seu pão. Aleluia. Levante para o alto. Esta é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um ritual. É um recebimento de bênçãos. E eu queria, dentro daquilo que o Espírito falou ao nosso coração, confirmar com o Senhor a nossa aliança. Aliança feita no sangue e no corpo de Jesus Cristo. Uma aliança que não pode ser destruída. Uma aliança que nos colocou como herdeiros, participantes do que Ele é e do que Ele tem. Jesus andou nesta terra saudável, cheio de vigor. E assim como Ele é, nós somos. Nesta aliança que temos, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Somos dele, fomos comprados. A palavra diz que
o nosso corpo pertence a Deus. Nós fomos comprados. Este pão simboliza este corpo, simboliza todos nós somos dele. Aleluia, louvado seja Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, a minha vida te pertence. Eu sou membro do teu corpo, eu pertenço a ti e recebo a bênção deste corpo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Toma o seu cálice, levante-o na presença do Senhor. Aleluia. Porque você foi comprado não por ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você não é seu. Você não pode decidir independente do Senhor. Ele é o Senhor. Submeta a sua vida, suas decisões, sua vontade a Ele. Aleluia, porque você pertence a Ele. E Ele é o Senhor de amor. Seu reino de paz e alegria e justiça no Espírito Santo. Diga comigo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. E com o Teu sangue, o Senhor me comprou e me fez rei e sacerdote sobre a terra. Obrigado, porque o teu sangue me purificou de todos os meus pecados. Já não há condenação, mas sobre mim está a bênção da nova aliança no teu sangue. Amém, amém. Coma desse pão e beba do cálice em nome de Jesus. E aguarde mais alguns momentos que nós vamos abençoá-lo mais e mais. Aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Aleluia, 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 Jesus. Aleluias, amém. Em nome do Senhor dos Senhores, o possuidor dos céus e da terra, eu abençoo esta semana na sua vida. Eu declaro que Ele abrirá o seu bom tesouro, os céus ao teu favor, que você é dele e ninguém pode derrotar você. Nenhum vírus, nenhuma peste pode derrotar você. 9.999 podem cair do teu lado, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor dos Senhores domina sobre tudo, e a sua palavra de ordem é que você está cercado do seu favor e da sua bondade. Os anjos acampam-se ao teu redor e te livrarão de todo mal. Não temas, porque o Senhor dos Senhores é contigo e com a tua casa. Amém e amém. Até o próximo domingo em nome de Jesus. Aleluia.